E eu tava pensando um pouco nisso antes de vir para cá, assim, né? Porque é um ponto importante. Eu acho que é algo que é interessante falar para as pessoas que vêm, né? Que estão interessadas em mudar, né? Em migrar para os Estados Unidos, seja para qual área for. Mas é muito fácil você migrar quando você tá com uma condição ruim de vida, onde você tá. Porque você tá muito ruim e você quer buscar uma coisa melhor, né? Um emprego, uma situação de vida mais bacana, né? Enfim. E eu tenho situações, inclusive, de família que foram dessa forma e, graças a Deus, fizeram isso e estão muito bem Deu hoje. certo. Também. No meu caso e no do Thiago, se eu for pensar, uma médica e um engenheiro, os dois trabalhando super bem, filhas em escola particular no Rio de Janeiro, uma escola americana, né? Vivendo do lado da praia. Vivendo lá da praia, Copacabana, né? Uma escola particular que o almoço era ótimo comparado ao almoço aqui. Então, assim, por que migrar, né? E aí vem muito de uma questão de plano familiar mesmo, né? Um projeto familiar de busca por qualidade de vida. Bem-vindo a mais um TBcast, mais um podcast da Corina e da Marta. E hoje, mais uma vez, com mais uma convidada mais que especial. Quem está conosco hoje, Corina? Aline. Olá. Obrigada por ter aceitado o convite. E eu vou começar pedindo para você falar um pouquinho sobre você. Seu currículo é sensacional, então vou deixar você falar um pouquinho sobre teu currículo mesmo. Quem é a Aline? Pessoa nascida no Rio de Janeiro, mãe da Maria Eduarda e da Laura, amante da saúde. Acho que eu posso me definir dessa forma. Minha trajetória de vida começa com alguém que sempre amou esporte, de verdade. Joguei futebol durante 6 anos da minha vida. Quando eu fiz a minha primeira graduação, que eu não terminei, que foi Educação Física, eu fiz o curso de árbitro de futebol. E nessa época, a minha irmã, quando eu estava mais ou menos indo para o segundo ano da Educação Física, a minha irmã, do meio, teve leucemia. E aí eu comecei a ajudava muito minha mãe com ela no hospital. Então, era sempre eu, meu pai e minha mãe com ela, mais eu e minha mãe. E aí, eu dentro do hospital, porque quando eu fiz meu primeiro vestibular, eu fiz para Educação Física e para Medicina. Para Educação Física eu passei para onde eu queria, para Medicina eu não passei para onde eu queria. Então, eu acabei ficando na Educação Física. E aí, dentro do hospital, com a minha irmã doente, e o hospital, eu falei, tô no lugar errado, gente. Porque eu gosto do esporte, não para ser um profissional de educação física, não desmerecendo, porque eu acho que ele hoje tem um papel fundamental que a gente esquece dentro do staff de saúde, né? A gente acha que é só um corpo bonito. Não, o exercício hoje é muito, né? Pregado como remédio. Sim, em uma todo parte sentido, saúde fundamental física, da saúde saúde, mental, né? Mas eu falei, não é aqui, o meu lugar é realmente na medicina. E aí eu parei tudo, estudei, e eu ficava de madrugada, às vezes, com a minha irmã lá no hospital, estudando. E aí parei tudo, fiz vestibular de novo e passei para onde eu queria. Então, fui fazer medicina. Então, sou médica, fiz residência em clínica médica, fiz residência em oncologia, trabalhei em emergência, trabalhei em CTI, trabalhei em clínica de oncologia, fiz um MBA em gestão de saúde, trabalhei como gestora de saúde. E, inclusive, no mais próximo da nossa mudança até para cá, eu já estava mudando um pouco a minha visão sobre a medicina, né? Quando a gente olha a oncologia, a gente olha um médico que trata a doença, infelizmente, né? E quando a gente olha a medicina como um todo, de uma forma geral, hoje eu acho que a gente está muito focado e a gente aprende na faculdade de medicina, vou generalizar porque é a imensa maioria, Claro. mas que foca em doença. Ser que reativo, foca, né? Exatamente. Sim. Foca em tratar a consequência e não tratar a causa. E isso, depois que eu mudei a minha vida, quando a minha filha mais nova estava com 2 anos, então isso em 2016, mais ou menos, eu estava me sentindo muito mal fisicamente, sabe? Trabalhando bastante, enfim, fazendo as minhas coisas profissionalmente, família ótima, tudo ótimo, mas como pessoa, a Aline, eu não estava me sentindo bem. Com o meu corpo, com a minha saúde. E aí eu falei, pô, tem que mudar isso. E aí, Nessa época, você trabalhava com o quê? nessa época, eu já era oncologista,
Trabalhava em clínica, Clínica. trabalhava dentro do hospital também, passava visita, eu fazia parte de uma equipe clínica, né? Aqui seria o internalista, né? Então, fazia parte de uma equipe clínica de um plano de saúde, então a gente tomava conta dos pacientes dentro do hospital, nesse plano de saúde, e trabalhava como oncologista numa clínica. Aí eu esqueci, eu era oncologista do Ministério da Saúde, porque eu tinha passado no concurso, então uau. eu ainda trabalhava como oncologista no Ministério da Saúde. Então eu tinha 2 vezes na semana que ir ao Cardoso Fontes, que é um pouco mais longe da minha casa, inclusive passando por área de risco, né? Uau. Eu tive uma situação realmente com parar o carro porque tinha tiroteio na minha frente. Então esse foi um dia que eu decidi que eu não ia voltar mais pro Cardoso Fontes. Eu comecei a mudar a minha vida. Isso é um hospital? Isso é um hospital federal, Eu não conheço. no Rio de Janeiro. Então, eu decidi que eu ia mudar a minha vida nesse sentido. Mas, voltando a essa questão de estar ocupado o tempo todo, né? E do médico como um profissional autônomo, na maioria do seu tempo, né? Muitos tentam concursos para ter algum nível de estabilidade, que eu hoje nem sei dizer que estabilidade é essa, né? Mas, nas minhas 2 filhas, eu fiquei de licença 1 mês, basicamente, em casa. E aí minha mãe me ajudou muito, sempre me ajudou com as 2. Então eu fazia a extração do leite para deixar congelado para elas, porque as 2 fizeram uma amamentação exclusiva até 5, 6 meses, mesmo eu trabalhando Nossa, direto. era uma jornada longuíssima. Então assim, foi realmente, foi exaustivo. Mas aí teve essa virada de chave de, bom, preciso tomar conta de mim, né? E aí é engraçado que isso veio com o esporte, né? Novamente, o esporte me resgatando. E, no caso, foi o CrossFit. Então, em 2016, eu entro no CrossFit e aquilo ali abriu minha mente no sentido de, realmente, de voltar para esse lado de saúde, sabe? Então, foi o que... eu já falei isso em outras lives, em outros podcasts, foi o que me norteou a começar a estudar mais sobre nutrição, sobre saúde, sobre o que a gente estava fazendo de errado na medicina, sabe? Em olhar só para essa consequência, em olhar só para quando o problema já está ali. Será que a gente não pode trabalhar em cima de evitar, da prevenção? E aí foi que eu mudei o rumo da minha vida um pouco antes de vir para cá. Mas aí você mudou a maneira com que você fazia atendimento também? Sim. Como que isso... Sim, quando eu comecei a estudar mais, né? Então, o que o esporte me trouxe de volta, né? Primeiro, muito um pouco do amor próprio, sabe? Porque eu comecei realmente a ficar meio desleixada. Não que eu não sou uma pessoa, sou zero vaidade, sou zero preocupação com isso, mas estava demais, né? Aí chega um ponto que a gente não se gosta mais, sabe? Fica meio que não tá legal mesmo. E não tá legal para os outros que estão do nosso lado também, né? Então, voltar a fazer o esporte, ver que meu corpo era capaz, ver o corpo mudando, né? Ganhando músculo, ganhando força, ganhando energia. E a minha energia sendo restaurada, quer dizer, até para o dia a dia, para o trabalho, para o corre-corre do dia a dia, aquela energia estava sendo restaurada. Eu comecei a estudar sobre a nutrição, começar a entender que o que a gente põe no prato, o que a gente põe na boca é extremamente importante para a nossa saúde, para prevenir o que a gente pode ser acometido de doença. E isso começou, sim, a transbordar para o meu atendimento. Eu lembro bem alguns pacientes que passaram a aceitar isso melhor, principalmente lá no Cardoso Fontes, que a gente vê um pessoal, né, é o Hospital Público Federal, então muito humilde. Eu tinha pessoas que vinham pela dificuldade de regulação que existe no próprio sistema público, vinham de muito longe, e aí vinham, às vezes, com dificuldade de alimentação, e o que tinham para comer era parar num lugar, comprar um pacote de biscoito na Casa do Biscoito, que 3 pacotes custavam R$ 1,99. É muito mais fácil do que você parar em algum lugar e pedir um ovo mexido, ou sair de casa e comer uma comida decente. Então, era muito difícil, e aí a gente ia conversar, aí você se deparava com... Vou dar um exemplo de mulheres, mas a gente pode extrapolar para outras doenças e outros gêneros, mas acima do peso, e sem entender que aquela obesidade era um fator de risco para um pior tratamento para elas em relação ao câncer de mama, por exemplo. Então, eu comecei a conversar sobre isso, e muitas começaram a aceitar que, caramba, vamos tentar mudar a alimentação. E aí chegavam, às vezes, 2, 3 meses depois para mim, com menos alguns quilos, com mais energia. Aí, você consegue caminhar? Olha, eu moro numa área de risco, mas eu consigo, de repente, caminhar em volta do meu quarteirão mais vezes. Eu falei, então faça. E aí,
começar a inserir essa questão da atividade física, né, que ainda era atividade física e não exercício físico, a gente tem diferença entre as duas coisas, e a alimentação. E isso começava a fazer diferença na vida delas. Por mais que eu não fosse observar a longo prazo, talvez, até por eu ter saído do serviço, mas que aquilo fez diferença para elas no futuro, né? A gente sabe hoje, a gente tem trabalhos hoje que mostram isso, que a melhora do estilo de vida, da alimentação, da atividade física, melhoram os resultados durante o tratamento, efeitos colaterais, né? Aumenta a sobrevida, aumenta a resposta ao tratamento. Então, isso mudou muito, assim, a minha forma de lidar com os pacientes. E aí, não só na oncologia, mas quando eu ainda também estava dentro dessa equipe hospitalar, né? Então, a gente começava a ver os pacientes e a forma de alimentação, e aí começa a doer muito o tipo de alimentação dentro do hospital, né? Nossa! A Corina pode falar sobre isso, mas é assim, é duro de ver, e a gente tenta brigar com isso, é muito difícil, porque... É isso que eu ia te perguntar. Você sentiu Fica alguma dificuldade de... Por exemplo, se você está numa clínica e tem outros médicos, você está no hospital tem outros médicos, você chegando com essa nova mentalidade... Você sentiu alguma rejeição de outros? Ou não, isso daí Então, não... se a gente pensar que isso tem mais ou menos, vou botar aí uns 8 anos, tá? Não vou dizer quase 10, né? Mas uns 8 anos com mais... Porque aí eu comecei a estudar mais, eu comecei a colocar isso mais em prática de 8 anos para cá. Talvez nos primeiros 4, 5 anos fosse mais difícil. Porque pouco se falava dessa questão da nutrição. Continuava a história de, não, você tem que comer de 3 em 3 horas, come isso, come aquilo. E hoje se fala mais do problema dos ultraprocessados, dos processados, do excesso de açúcar, né? Hoje já é um pouco mais tranquilo, sabe? Da gente dialogar sobre isso. Talvez ainda tenha algumas coisas que as pessoas falam assim, isso é extremamente radical, extremista. Ok, eu acho que nem todo mundo precisa ser tão radical com algumas escolhas, mas melhorar as escolhas, isso é um fato. Equilíbrio, né? E essa individualidade no tratamento é muito Cada fácil. vez mais eu falo sobre isso. É um assim, remedinho para todo mundo. É isso, eu acho que tanto que a minha marca até, eu coloco como saúde bioindividual. E é isso, assim, a bioindividualidade. Porque é o indivíduo, a biologia do indivíduo é diferente. Então, eu, Aline, por exemplo, hoje, já há 5 anos, sigo uma dieta carnívora, posso dizer talvez mais animal-based nos últimos meses, ou seja, eu baseio minha alimentação quase que única e exclusivamente em carne. Eu preciso dizer que necessariamente você, Corina, tem que ser assim, você, Marga, tem que ser assim? Não. Mas eu posso, com toda a segurança do mundo, dizer que voltar às origens em termos de alimentação, então, comer aquilo que a gente evoluiu como espécie comendo, isso com certeza vai fazer bem para todo mundo. Então, basear a alimentação em alimentos naturais, né? Alimentos integral, não no sentido de integral, um arroz, não, Sim, integral abrir whole, menos saquinho, abrir menos isso, latinha. exatamente, é o famoso descascar, né, e não abrir embalagens, né? Então, isso com certeza, e aí não precisa... Isso a gente pode generalizar. E isso está um pouco mais na consciência das pessoas. Então, eu acho que nos últimos anos, nos últimos talvez 2, 3 anos, isso esteja mais fácil de ser compreendido e seja menos encarado como, essa atitude é muito radical da sua parte. Né? Então, eu acho que ultimamente isso tem sido mais fácil. Acho que as pessoas têm mais acesso à informação hoje. E tem se falado muito mais sobre isso, né? Então, não é... Cada atitude que a gente toma diariamente é um pouquinho de prevenção, né? Eu acho que é muito isso. Você vê uma diferença entre Brasil e Estados Unidos? Ou, mais especificamente, entre Rio de Janeiro e Tampa, por exemplo, que é onde você morou? Na facilidade, no dia a dia, culturalmente, a sociedade, o acesso à comida, ou a facilidade ao esporte, ou às informações. Você vê algum lugar sendo um pouco mais fácil de você levar essa vida saudável e de prevenção? O que eu acho, assim, vou separar em duas partes. Primeiro, eu morava num lugar que me propiciava ter o ar livre o tempo inteiro, o sol, um aterramento, né? Eu morava a 700 metros da praia. Tá.
Então, isso é difícil. Então, eu olhar... Não é a maioria, Não é a maioria dos brasileiros. Como eu acabei de falar, eu tinha Sim. pacientes morando em área de risco que não Sim, podiam caminhar na rua. Né? Então, assim, mas se eu for olhar nessa perspectiva, o Rio de Janeiro como tampa, a gente tem lugar para andar, né? E para se expor ao sol, e para pisar numa grama, numa terra, numa areia, né? A gente aqui tem praia com facilidade, com certa proximidade. As pessoas costumam dizer que o conhecimento hoje está difundido. Eu não gosto de falar que é o conhecimento, eu acho que a informação está difundida. Então, a informação está aí para todo Tem mundo. diferença. É diferente. Quando você pega essa informação, traz ela para você, instala ela no seu dia a dia, ajusta para a sua individualidade e vê que aquilo ali tem sentido, que cabe para você, você transformou aquilo provavelmente num conhecimento. E vai fazer daquilo algo diferente. E quando você usa esse conhecimento de forma adequada para melhorar a sua vida, aí você agiu com sabedoria. Então, existem esses 3 pontos. Eu acho que Rio de Janeiro, se eu for olhar, por exemplo, Brasil, vou olhar até Brasil e Estados Unidos, tá? Se a gente for ao mercado, eu consigo comprar mais, por exemplo, salada, legumes, verduras, de forma mais barata do que eu compro aqui. Aqui é mais fácil comprar as coisas que estão embaladas, que estão empacotadas. Sim. Então, isso, de certa forma, se a gente for olhar mais friamente, talvez seja mais fácil lá. Mas lembrando que se a informação está difundida e eu sei que é melhor eu comer de forma melhor, mesmo pensando que aqui talvez seja um pouco mais caro, se eu como melhor, eu gasto menos com a farmácia depois. Então, e fora que a gente sabe que o PIB do americano é maior do que, né, do brasileiro. Então, assim, você é capaz de arcar com uma compra de mercado que te faça escolher melhores opções de alimento, né? Então, do ponto de vista de alimento, você tem acesso a tudo aqui. Até se bobear, até melhor, talvez, do que no Brasil, com mais rótulos, com mais explicação, né? Que te propicia escolher realmente. Aí a escolha é sua. Né? Se você teve informação e conhecimento e escolheu errado, você não agiu com sabedoria. Eu acho que o problema está aí. Eu acho que aqui a maioria escolhe errado. Eu acho que a maioria Acho que escolhe a maioria errado. come mal. É o que eu não mais sei prático, se você... né? Acho que Então, você não estava isso. aqui quando Eu acho que é tava isso. Acho que essa correria do dia, que eu vejo, assim, pelas pessoas que estão próximas a mim hoje, convivendo comigo, né? Assim, tudo acha que é tudo uma corrida. Aqui tem a cultura do almoço na mesa, no computador e sanduíche. E sanduíche. Eu acho que aqui você não vai... tem muitos restaurantes que não abrem no almoço. O almoço é aquele lanchinho rápido. E se você puder fazer na frente do computador enquanto você está trabalhando, melhor. Isso. Eu não sei se eu te contei, mas que você não estava aqui, você estava no Brasil. No primeiro dia que eu estava no hospital, eles me trouxeram um cheeseburger no almoço. Não, você não me contou. Um cheeseburger. Ela me mandou uma mensagem e falou assim, você acredita que eles estão me dando um cheeseburger? Aí ela trouxe seu almocinho e tal. Eu falei, mas o que é hoje o almoço? Ela, é um cheeseburger. Eu falei, não, nem traz pra dentro do meu quarto. Mas eu tô ali, a ponto de ser entubada, um monte de remédio, aí eu vou comer eu fiquei abismada. É isso, assim, eu acho que nessa correria, né, nessa coisa que ficou cultural, né? Não tem o hábito do almoço mesmo. Sim. Então, é mais fácil pegar um pacote. É mais barato pegar um pacote. Você pega ali, é tudo rápido. Às vezes, você pega pai e mãe trabalhando, com dificuldade de deixar aquilo ali pronto. E aí, vai tudo empacotado do jeito que tá. Eu vou levar um sanduíche, né? É clássico, né? A gente morando aqui, a gente vivencia. Mas quem não mora aqui e vê filme, é isso, a hora do almoço, o almoço das crianças é um sanduíche. Eu acho que pior do que a comida do hospital é a comida da escola. As minhas filhas não comem na escola. Os meus filhos também nunca comeram na Maria escola. começou a comer bem mais tarde, mas durante muito tempo, assim, ela levava o lanchinho. Ela não gostava da comida da escola. E eu sofria porque eu queria mandar comidinha, mas tinha que estar quente. Chegou o momento que acabou indo o sanduichinho para as crianças. Eu acabo fazendo assim, porque é difícil mesmo, né? E tem umas coisas assim, para conservar não é tão fácil, né? A minha filha fala assim, mãe, quando chega lá, chega murcho, chega ruim. Então, aí a gente tenta procurar
alternativas um pouco melhores do que o que a escola pode dar, né? Mas aí sempre vai uma fruta, uma fonte melhor de proteína, né? É isso, assim, que eu tento mandar. E muda o paladar, tá? Eu vou te falar. Muda, né? As minhas filhas, elas... No Brasil, eu consegui fazer elas comerem melhor. Infelizmente. Né? E olha que eu sou chata e às vezes eu passo pela chata demais. Mas eu tento. Eu falo para elas assim, eu sou chata agora, para lá na frente, vocês depois ficarem pensando diferente. Mas, minha fala também. Então, assim, antigamente, eu conseguia dar um suco de limão sem nada para elas. Hoje, às vezes, vira e mexe, né? Não é constante, mas, eventualmente, posso pedir uma limonada? Que não é uma limonada, é açúcar com um cheirinho de limão. Aí você vai num restaurante que espreme o limão de verdade para fazer uma limonada, ou tipo uma limonada suíça, elas não conseguem mais tomar. Diz que tá amargo demais. Mudou o paladar. Muda o paladar. E isso é uma das coisas que a gente faz, inclusive em consulta, quando você quer mudar o hábito, né? Se você ficar um tempo sem esse excesso do açúcar, você muda o paladar completamente. É como café. Como café. O café, depois que você tira o açúcar do café, você não consegue voltar com o açúcar. Até porque no você café. passa a sentir o gosto do café de verdade, né? O que você diria, assim, como uma dica para pais que querem manter as crianças mais saudáveis aqui no ensino público americano? Porque o particular talvez seja um pouco diferente, mas a maioria das famílias põe as crianças... Sim. E é tudo padronizado, As minhas estão padrão. no ensino público. É isso, assim. Primeiro, eu acho que tem que ter uma educação em casa, né? Explicar. É claro que elas vão ver o amiguinho comendo, né? E o que atrai, não adianta. A gente também, se olhasse uma comida maravilhosa. Agora não, que a gente já está novamente mais madura. Não né? Nossa. Mas você olha, o cérebro vai buscar aquela mistura de sabores da gordura com carboidrato. Isso é super viciante para o nosso cérebro, né? Tanto que a indústria alimentícia se aproveita disso, né? Mas primeiro educar em casa, né? Explicar, né, que os benefícios e os malefícios de cada coisa. É claro, quando a criança está um pouquinho maior é mais fácil de fazer isso, mas eu acho que levar a comida de casa ajuda muito, porque não adianta, numa instituição pública, né, na escola pública, não tem muita opção nesse sentido. Vai ter, é o que tem lá para comer. Eventualmente tem uma salada. A minha filha mais velha, de vez em quando, fala assim, eu peguei a salada que tinha lá. Legal, beleza, quis complementar, não tem problema nenhum. Mas, normalmente, é muito ruim. Então, tentar levar, né? Que a criança leve de casa. Participação dos pais é importante, então, quando vem para cá. Com certeza. E agora, falando um pouquinho da mudança. Como é que aconteceu essa mudança da Aline e família do Rio para a Flórida, para a nossa região maravilhosa? Essa aí tinha que ter a participação especial do Thiago. Mas, vamos lá. Eu costumo pensar, e eu estava pensando um pouco nisso antes de vir para cá, assim, né? Porque é um ponto importante. Eu acho que é algo que é interessante falar para as pessoas que vêm, né? Que estão interessadas em mudar, né? Em migrar para os Estados Unidos, seja para qual área for. Mas é muito fácil você migrar quando você tá com uma condição ruim de vida, onde você está. Porque você está muito ruim, você quer buscar uma coisa melhor, né? Um emprego, uma situação de vida mais bacana, né? Enfim. E eu tenho situações, inclusive, de família que foram dessa forma e, graças a Deus, fizeram isso e estão muito bem hoje. Certo, também. No meu caso e no do Thiago, se eu for pensar, uma médica e um engenheiro, os dois trabalhando super bem, filhas em escola particular no Rio de Janeiro, uma escola americana, né? Vivendo do lado da praia. Vivendo do lado da praia, Copacabana, né? Uma escola particular que o almoço era ótimo comparado ao almoço aqui. Então, assim, por que migrar, né? E aí vem muito de uma questão de plano familiar mesmo, né? Um projeto familiar de busca por qualidade de vida, né? Vamos generalizar o Brasil como um todo. Se a gente for pensar em economia, em política, né? Em tudo isso, então, desanimava muito a gente. Se eu for pensar no local específico onde eu morava, Rio de Janeiro, a gente vai sim pensar em violência, apesar de morar numa bolha. A gente pode dizer que a Zona Sul é uma bolha, né? Dentro do Rio de Janeiro. Mesmo assim, um pouco antes da gente se mudar, já com tudo certo para mudar, eu tinha um evento. Eu morava em Copacabana, numa rua super movimentada, bem central ali. Eu tinha, do meu lado, um bombeiro, o hospital onde eu trabalhei muitos anos, um metrô,
4 supermercados, não sei quantas farmácias e 700 metros da praia e 800 metros da lagoa, Rodrigo de Freitas. Então, assim, um lugar super Tava na bem... bolha mesmo. numa bolha mesmo. Mas eu tinha uma festa de aniversário a 500 metros da minha casa. Eu falei, eu não posso pegar um Uber. Quem é o Uber que vai querer me levar a 500 metros de casa? E eu estava com medo de ir andando 500 metros à frente, em direção à praia, à noite, para ir numa festa. Então, isso foi uma coisa que, quando eu cheguei em casa, eu falei, Tiago, realmente a gente tem que sair daqui. E olha que eu sou uma pessoa que eu corria na praia, de madrugada. Eu saía de casa no escuro. Então, eu escolhia qual era a rua que eu ia passar, porque eu ia correndo mesmo. Então, se alguém viesse atrás de mim, ia ter que correr atrás de mim. A gente ficou pensando muito nisso. A gente vinha para Tampa, a gente já tinha vindo em 2 Vocês têm família momentos. aqui. Exatamente. O Tiago tem família aqui. A irmã dele mora aqui já há uns 8 ou 9 anos. A prima dele mora aqui nos Estados Unidos há 26. Aqui em Tampa, a maioria do tempo. Bom, se a gente vai mudar, que a gente fique mais perto da família, né? Sim, Porque por mais que, ok, né? A gente descolado, tá tudo certo. Ter um porto seguro, né? Ter alguém que já conhece o dia a dia, porque é diferente, né? Sim. O ritmo é diferente, o banco é diferente, o correio é diferente, tudo funciona de forma diferente, né? As contas a pagar, tudo é diferente. Então, ajuda você ter alguém que, né, que possa te ajudar nesse momento. Então, a gente acabou optando por vir para cá, porque a gente já conhecia, porque não deixava de ser um porto seguro para a gente. Então, ter escolhido essa área especificamente teve todos esses componentes, né? E ao conhecer aqui, a gente viu que era um lugar... a gente não ia, obviamente, morar em downtown, não era a nossa intenção mesmo em nenhum momento, mas que a gente poderia estar um longe relativamente perto, né? Então, aproveitar o que a gente chama de subúrbio, né? Essa tranquilidade. Então, o primeiro local que a gente veio, né? A escola da minha mais nova, da Laura, era 750 metros. E eu que levava 2 horas, às vezes, para voltar. Quando eu ia buscá-las e voltar da escola no Rio de Janeiro, eu levava 10 minutos a pé e voltava com ela. Isso é muito legal, de você morar pertinho da escola e as crianças poderem ir a pé ou de bicicleta. Então elas já amiguinhos, aprenderam a andar de bicicleta com tranquilidade aqui, né? Sem problema, sem se estressar. Então, a pé, de bicicleta, de patinete elétrico, né? E depois a minha mais velha saiu dessa elementary school e foi para middle school, que o portão é dentro do condomínio. Então, assim, também super fácil. Então, isso foi algo pra gente que, logo no início, já deu aquele conforto. Falou assim, acho que a gente fez o certo. É claro que os primeiros 8 meses é bem tumultuado, né? Dessa organização do dia a dia, da vida, né? O Tiago fala que pareceu uma eternidade até a poeira baixar e a gente tá com tudo organizado, né? Mas ver elas com liberdade para sair, para andar ali, isso realmente trouxe pra gente a paz que a gente queria e que a gente não tava Engraçado que lá. a gente conversou recentemente com outro casal. A gente perguntou qual foi o principal motivo. E aí, sim, é sempre... Como você falou, é questão de segurança, é questão de visualizar um futuro melhor para as crianças. Todos os benefícios que você tem aqui não tem lá, mas no final das contas, ele citou paz. Ele falou, aqui eu tenho paz, que eu não tinha lá. E às vezes você só também percebe uma vez que você está aqui, porque antes disso é só um sonho. Uma coisa que o Tiago uma vez me falou, a gente estava conversando sobre isso, é que a gente fica tão preocupado hoje, por exemplo, num lugar como o Rio de Janeiro, com violência, até com as questões econômicas do Brasil e tal. Por mais que a gente tenha alguns abalos aqui, é uma economia forte, né? Então, assim, você tem tempo, você se preocupa menos com essas coisas e você tem mais tempo para se preocupar com outras coisas mais importantes. Até com a sua criatividade, com aquilo que você quer fazer, até com o seu tempo, você consegue relaxar. Porque você não consegue relaxar pensando que, pô, vou sair à noite, vou para um jantar. E você vai pegar um carro que tem que ser um carro blindado ou que tem que ser... E o pai, eu penso muito nisso. Um pai não dorme enquanto a criança estiver fora e essa criança pode ter 20 anos de idade. Com certeza.
você não tem essa tranquilidade. Aqui, a criança pode estar brincando na rua que você tá ok em casa lavando Sim, louça, sim, exatamente. fazendo qualquer outra coisa, aí você tá Exatamente. ok. Exatamente. Bom, a gente tem muitos clientes que vieram do Rio de Janeiro e muitos falam que vieram do Rio para Tampa por causa da praia, por causa da água. Agora, vocês vieram do Rio de Janeiro, mas vocês ficaram balançados entre Orlando e Tampa. É. Até muito recentemente também, com a segunda mudança de vocês. Então, a gente, quando veio, a gente veio, a primeira casa em Newport Beach, né? Que é relativamente perto de praia, né? Mas confesso que a gente não foi à praia, basicamente. Foi poucas vezes e não foi nessa região. É uma coisa você pegar o carro, o cooler, as crianças, tudo que você tem que levar pra praia, outra coisa é você andar 700 metros pra praia. Fora que o esquema de praia americano e o esquema de praia brasileiro é bem diferente, né? Bem diferente. Mas, enfim, não é essa questão. A praia em si são praias bacanas, né? Enfim, são legais, você consegue curtir bem. Sun Pete, por exemplo, né? Clearwater, você tem lugares maravilhosos. Mas, então, o primeiro foi ali. E aí, com mais ou menos uns 2 anos que a gente estava lá, pintou essa questão que veio um pouco pela questão social. Então, assim, apesar de a gente ter família, né? Cada um também tem seu dia a dia, vida tumultuada, né? A prima do Thiago trabalha super pra caramba, a irmã dele tem 5 filhos, então, assim, tem sempre uma rotina muito, muito difícil. E a rotina dele de trabalho, a minha, né? E as crianças, então, assim, você tem menos tempo desse convívio social. O meu marido é mais ermitão, mas eu sou uma pessoa de relacionamento. E as meninas também. E a Maria Eduarda, né, tá com 13 anos agora, e aquela fase que começa assim, é difícil fazer amigo aqui, porque o americano é muito reservado. É muito diferente, né, da nossa cultura. E por mais que você tenha pessoas aqui de origem latina, né, muitos que estão aqui há muito tempo acabam incorporando. E as crianças são americanas, né? Em meia hora elas viraram americanas. Exatamente. Então, a gente tem amigos em Orlando, né? Nossos padrinhos de casamento, nós somos deles, eles são nossos. Inclusive, a gente casou no mesmo dia, com 1 ano de diferença, né? Dia de São Judas Tadeu. Moram lá, então a gente vai muito lá. E eles, principalmente a filha deles, tem muitos amigos que são basicamente brasileiros. Ela pouco tem amigos americanos. O que é comum em Orlando. O que é comum em Orlando, na comunidade, exatamente. Ainda mais onde eles vivem ali. E aí, as crianças começaram a olhar muito isso, ficaram se questionando. A gente estava na casa deles e viu a filha indo dormir na casa da amiga brasileira, porque a amiga brasileira vem dormir. Tô passando aí, vou pegar, não sei o que. Coisas que a gente não vive aqui, né? Deixou de viver. E a gente, quando mudou... A Duda estava com 11 anos, né? Estava começando a viver muito essa vida, assim, né? De ir para casa do amiguinho ir para casa tal. E eu tinha realmente um círculo de amigos, né? Tenho, graças a Deus, no Brasil, derivado da escola dela, e que a gente convivia muito. Então, ela perdeu isso, né? E com 2 anos, acho que ela começou a sentir muito que, 2 anos eu não tenho ainda essa proximidade, mas porque não é o que a gente vê aqui normalmente. E aí começou a gerar esses pontos de interrogação. E aí o Thiago também ficou preocupado com elas, né, com essa distância e tudo. E também com as minhas questões profissionais. Porque, depois a gente pode falar um pouquinho, mas assim, talvez fosse mais fácil para mim estar em Orlando quando eu atingisse meus objetivos. E aí ficou nessa, né, vamos fazer... Mas no final das contas, as meninas mesmo depois falam assim, não, a gente quer ficar em Tampa, a gente já gosta daqui, a gente, bem ou mal, já tem, né, alguns amigos aqui, não com essa proximidade, com essa socialização que a gente gostaria, mas a gente já tem esses amigos aqui. E fora que uma das coisas também, tem algumas coisas da cultura brasileira que a gente queria se afastar um pouco. E aí, aqui a gente consegue se afastar mais do que em Orlando, né? Orlando, dependendo do lugar, é Brasil puro. É puro suco do Brasil, né? Então, assim, não é muito o perfil do Thiago, para algumas coisas não é muito o meu perfil. E as crianças mesmo ficaram meio assim, não, vamos ficar em Tampa. E aí, quando a gente decidiu comprar a segunda casa, a gente falou, não, vai continuar sendo vamos aqui. Ficar por aqui. Vamos ficar por aqui, e é só a gente quis uma estrutura diferente de casa, né? Porque para receber pessoas quando vem, né? Nossa família, principalmente, que é quem mais vem. Mas
a gente pensando bem, assim... Esse pensar bem é um exercício de trade-off. O que a gente vai... O que para nós dá para trade-off, para abrir mão para abrir dia mão, a dia. isso. Então, é um exercício que as famílias têm que fazer antes de vir, poder definir o que é mais importante. Porque a gente fala de Orlando de uma maneira quase que parece que é negativo, mas só é diferente. Só é diferente. Ótimo para quem está buscando isso. Então, sim, inclusive quando você está em Orlando, eu percebo isso muito bem. Eu conversei isso com o Thiago. Se a gente for morar em Orlando, você com certeza terá muito mais visitas do que em Tampa. Por quê? Tampa, as pessoas não têm ainda. Tampa, se você falar, onde tem o Busch Garden, ponto. Na maioria, né? E não é, né? Quando a gente pega e começa a levar as pessoas para os lugares, você fala assim, nossa, eu nunca imaginei que tinha isso, aquilo, aquilo outro. Então, assim, e Orlando, por conta dos parques, é a cidade mais visitada do mundo hoje, né? Passou Paris. Sim. Então, as pessoas vão para Disney toda hora mesmo. Isso é um fato, Disney, Universal, enfim. Então, a gente teria muito mais essas visitas. Não que a gente não gosta. Eu talvez gostasse mais, mas como eu falei, o Thiago é mais na dele nesse sentido. Mas então, muda assim, a nossa também rotina, isso. Eu ia falar agora, atrapalha o dia a dia. Então, eu vejo isso quando essa minha amiga fala muito isso. Às vezes ela tem épocas que ela fala assim, eu já tenho tipo agenda de todo mundo que vem. Só que tem que pensar o seguinte, meus filhos continuam na escola, meu marido está trabalhando, eu tenho trabalho, eu tenho coisas pra fazer. Não posso ceder o quarto do meu filho, tirá-lo da rotina. Tem coisas que... Então, é importante você botar e pesar isso também, sabe? Quando você está fazendo essa avaliação de para onde você quer ir, né? Porque, assim, a gente olha a Flórida, né? Sair do Brasil, Flórida, mais próximo, um clima mais parecido, né? Sempre as pessoas vão olhar sempre, né? Região de Tampa, Orlando, Miami, né? É o que mais vem. E, realmente, assim, Orlando e Miami são onde você vai receber provavelmente mais visitas, as pessoas vão mais, mas depois que você conhece Tampa... porque é isso, eu acho que você consegue conjugar bem essas duas coisas, sabe? Você está realmente num ambiente americano, se esse é seu objetivo, como era o nosso, com toda a segurança, hoje, com todo esse crescimento que Tampa está tendo. Acho que ainda, para quem gosta disso, vai ficar cada vez melhor, né? E, ao mesmo tempo, você tem essas outras cidades ao redor que conseguem te entregar tudo de qualidade de escola, de serviços, né? De comércio e de segurança e de tranquilidade, né? A casa que eu tenho hoje, certamente eu não teria nada parecido no Brasil. Não teria. Especialmente na zona sul do Rio de Janeiro. De jeito nenhum. Você tem uma casa com terreno, com piscina. Então, assim, realmente foi algo que pra gente foi muito, muito bom, assim. Muito bom. Acho que como família mesmo. Tem os seus momentos de questionamento, tem os seus momentos de será que é isso mesmo e tal. Mas toda vez que a gente se for fazer ali a espinha de peixe do prós e contras, a gente sempre fala assim, cara, que bom que a gente está aqui. Eu, profissionalmente, vim pra cá médico aqui não é médico, né? Médico que sai do Brasil sem estar com ali, não podia exercer a medicina. Então, eu fui surpreendida, e aí eu acho que não é surpresa, eu acho que são os caminhos que Deus coloca pra gente, com essa mudança, né? A Flórida, junto com alguns outros 12 estados, aqui nos Estados Unidos, acho que já chegou a 13, mudou um pouco o caminho de como você pode chegar a ser médico. Pois isso eu já estava esperando a gente chegar nesse assunto, que a gente já está, acho que, com uma hora aqui de conversa, mas isso é muito importante você compartilhar, porque é a primeira pessoa que a gente conhece que conseguiu esse feito de fazer essa transferência. Na verdade, vou explicar um pouco melhor, até para quem estudar poder entender. Quais são os caminhos que existem aqui, né? O caminho mais tradicional você vem formado do Brasil. Já fez residência, Você tem duas formas. Você fez a formação no Brasil. Foi lá, fez a faculdade de medicina 6 anos, ponto. No Brasil, normalmente, você vai direto fazer a residência ou uma especialização, enfim. Aqui nos Estados Unidos, quando a pessoa se forma, ela se formou dentro da faculdade médica, né, vamos dizer assim, né, ela não pode exercer a medicina se ela não fizer residência.
Então, aqui faz parte. No Brasil, quando você forma médico, você já tem o CRM e se te contratarem para trabalhar numa emergência, num day clinic, você pode trabalhar. Você não precisa ter necessariamente a residência. Então, essa pessoa que se forma no Brasil e não tem residência médica, se ela quiser vir para os Estados Unidos ser médico nos Estados Unidos, ela vai ter que fazer todos os steps, o step 1, o step 2 e a prova de inglês, né, que é o OET, que é um... O que é step 1 e step 2? Você tem uma instituição, que é o ICFMG, que é a instituição que hoje toma conta de toda essa parte de, vamos dizer, de validação, de recertificação do médico aqui nos Estados Unidos. Para você receber o certificado, que foi isso que eu tirei agora, você tem que fazer os steps, que são provas. Então, a primeira prova, que é o Step 1, é uma prova que dura 8 horas e que você vai ver toda essa parte inicial da medicina de bioquímica, anatomia, fisiologia, farmaco, enfim, e toda essa parte básica associada às especialidades. Então, anatomia relacionada à parte do coração, né? Fisiologia relacionada à parte do coração. Esse é o Step 1. O Step 2, que é a parte mais, vamos dizer assim, já entra um pouco mais na parte, vamos dizer, clínica da coisa. E ele é uma prova de 9 horas e que você vê todo, então, já começa a ver a parte clínica. Então, você já vê mais casos clínicos, mais tratamento, mais a parte de medicamentos, né? Onde você... como é que você trata determinadas coisas, então... E isso tudo antes ainda da prova de proficiência do inglês? Você pode fazer em qualquer momento. Na verdade, não existe uma ordem. Apesar de ser o 1, 2 e o OET, você pode fazer em qualquer ordem. Acaba que as pessoas seguem um pouco a sequência, porque assim, o Step 1 é o mais difícil, principalmente para quem já está longe da faculdade há muito tempo, que nem eu. Né? Eu fiz 20 anos de formada no passado. Então, imagina, 20 anos de formada, sendo que essa matéria você vê no início da faculdade de medicina, no primeiro... um ano e meio. 26, então, a gente está falando de 26 anos, exatamente. Então, é como se fosse um sarrafo ali. Se você passa pelo Step 1, facilmente você vai passar pelos outros. Então, as pessoas costumam fazer o Step 1 primeiro, para depois fazer os demais. E aí, você faz isso. Uma vez que você faz isso, existe um momento que eles abrem o pathway para você emitir o seu certificado. Então, quando você tem esse certificado, é como se dissesse assim, ok, eu meio que equiparei a sua formação médica. O seu diploma. Exatamente. Só que, se você não fez nenhuma residência no Brasil ou em qualquer outro lugar, e não está em nenhum desses estados, desses 12 estados que tem um caminho alternativo, você necessariamente tem que aplicar para dar o match, ou seja, para fazer uma residência em alguma instituição nos Estados Unidos. Então, aí como se você fosse um recém-formado, então. Como se fosse um recém-formado, exatamente. Isso nesses outros estados que não aderiram a esse caminho alternativo, tá? E aí você pode fazer residência em internal medicine, em cirurgia, em family doctor, enfim, várias áreas. Se você fez residência no seu país, então, como é o meu caso, eu fiz residência de clínica médica e de oncologia no Brasil. E trabalho desde então nisso. E estou migrando para um desses estados. Então, que eu lembro de cabeça: Flórida, Carolina do Norte, Texas, Virgínia. São 12 estados que têm esse que acordo. Já tem essa, cada um com suas nuances, tá? Sim. Não é exatamente igual para todos, mas você tendo a residência no seu país e estando certificado, você pode entrar nesse caminho alternativo, que é você conseguir um emprego em alguma instituição que aceite esse caminho alternativo, obviamente, explicando que você já tem esse certificado, que a partir dele, você trabalhando nessa instituição durante um tempo, como se você fosse um assistente ou como se você tivesse um sponsor ali, você depois desses... Aí, dependendo do local, são 2 ou 3 anos, você submete tudo isso ao board médico do estado e aí você consegue a licença para trabalhar plenamente dentro do estado. Então, no meu caso, agora eu estou justamente nessa fase de ir atrás de uma instituição que esteja aceitando esse tipo de médico, né, que tem a certificação, que tem uma formação já no seu país com residência médica, para passar a
a trabalhar com ele. Então, eu não sou residente, eu sou um profissional médico. É como se ele estivesse aceitando alguém já pronto Tá. e, ao mesmo tempo, como um assistente, para ir, vamos dizer, lapidando, validando o conhecimento. Ele vai ser um mentor. É isso, exatamente. Responsável pela tua Exatamente. E aí, inserção. depois desse tempo, você submete tudo. Se você foi bem, enfim, não teve nenhum problema ético, nenhum problema de conhecimento técnico, né? Você, depois de 2, 3 anos, você consegue essa validação. Existem alguns outros caminhos alternativos. Então, radiologia tem um caminho alternativo aqui. Oftalmo, se não me engano, também tem um caminho alternativo. E hoje, tem um caminho alternativo também para quem fez clínica médica. E aí eu acho que está abrangendo quase que os Estados Unidos como um todo. Que é, você tem clínica médica no seu país, fez os steps, tudo você tem que ter o certificado primeiro. Sim. Essa parte do estudo que é bem pesada, você tem que ter, independente se você fez ou se você não fez no seu país. E aí você consegue, com fellowship em internal medicine, também você conseguir por esse caminho. E aí, depois desse 1 ano de fellowship, você conseguir aplicar para a sua licença. Também é uma outra forma. E aí, uma vez que passado esses 2 ou 3 anos e tudo aprovado, você é uma médica como Sim, qualquer licença, outro médico americano. Como qualquer outro médico americano. E quanto tempo você demorou estudando? Então, no meu caso, quando a gente chegou, primeiro ano, essa coisa de organização, realmente, eu não vim com a cabeça de vou validar o diploma nos Estados Unidos. Não vim com Porque essa cabeça. também na Flórida não tinha essa... Não tinha. Era diferente. Não tinha. Na Mudou verdade, como é que recentemente. isso aconteceu? Né? Existia um projeto piloto em Washington, porque existe um estudo que, se não me engano, acho que em 2030, vai existir um déficit de 80 mil médicos nos Estados Unidos. Uau. Posso estar errada nos números, mas é algo Mas muito próximo disso. ser, Tá? pela quantidade de hospital que está sendo construído. E aí, o que eles entenderam? A gente precisa fazer alguma coisa diferente. Por quê? Primeiro que o americano quase não vai fazer medicina porque o custo é super elevado. Né? O americano sai com uma dívida estudantil imensa. Sim. Né? Nossa, e como tem médico estrangeiro. Aqui na Muito. Flórida, a grande maioria, eu acho que é indiano. O que a gente vê de... E latino, né? E muito Tem muito de latino também, mas também. em hospital eu vejo muito indiano. Então, assim, eles tinham que mudar isso, porque essa questão de você fazer os steps, dar o match e fazer a residência trava muito, né? Desacelera muito você ter já um médico pronto na ponta. Então, eles fizeram esse projeto piloto lá e viram que pegar alguém que fazia os steps, tinha um certificado, já tinha residência no seu país, botar para começar a trabalhar efetivamente. Você ganha, inclusive, como um médico, não é como um residente. Mas tendo alguém ali supervisionando, dava Funciona? super. Por quê? É isso que eu falei. Você pega um profissional pronto, já coloca ali dentro, você não está preparando ninguém. No máximo que você está fazendo, que é algo que eu sei que eu vou precisar fazer aqui, é conhecer mais o dia a dia, porque é diferente, né? É diferente o ritmo, a forma de olhar O atendimento, do a maneira que atendimento eles fazem brasileiro atendimento. do americano. Isso é um fato, né? Então, é basicamente isso. E, no final, eles não tiveram nenhuma queixa, não tiveram nenhum problema. Mas eles falaram assim, nossa, isso dá super certo. Claro. E eu vou conseguir inserir dentro do sistema muito mais rápido profissionais prontos. Eu não vou precisar esperar tanto tempo de residência, enfim. Então, eles viram que deu certo. E aí começou a pipocar nos outros estados essa liberação. E aí... Eu vim sem essa perspectiva. Que eu acho que a maioria, tá? A gente tem bastante sim, cliente sim. médico e eles falam, não vou fazer tudo de novo. Então, porque era um processo... Eu vou te falar, então, assim, é um trabalho árduo. Então, primeiro ano foi essa organização. Eu trabalhava de forma remota com a parte de consultoria na área de gestão e oncologia com uma empresa brasileira. Então, eu mantive isso durante 1 ano. Atendimentos online de pacientes. E eu tenho também uma formação em health coaching pela IAN de Nova York. Então, assim, me permite também trabalhar como coaching, sem problema nenhum. E aí, eu estava fazendo dessa forma. E aí, eu fiquei, posso fazer mais alguma coisa nesse sentido? Fiz uma certificação em Medical Billing and Coding, então, que é essa área de codificação médica, que é uma área que cresce muito, porque eles precisam muito que isso esteja bem codificado para cobrar, né? O que a Aline ou a doutora Aline não faz, né? Tô chegando a essa conclusão, né? E aí, mas então, o que isso me trouxe, Marga? Quando eu sentei um curso que demorava 6 meses para fazer, que era esse de certificação, e eu fiz em 2, sentei a bunda, estudei e organizava com o meu tempo com as crianças, com o que eu tinha de trabalho para fazer com a empresa do Brasil, com atendimento, eu falei assim,
E aí, ao mesmo tempo que eu fiz a certificação, apareceu isso num ad para o Thiago. A Uau. Flórida está aceitando. Mudou uma lei. Aí eu, caramba. Aí eu pensei bem, eu falei assim, se eu conseguir estudar, é claro que é muito maior do que isso, mas eu sou capaz de sentar. Tá aí uma coisa que eu sei fazer direitinho, é sentar a bunda na cadeira e estudar. Falei, vou fazer. E aí eu terminei a certificação de Medical Billing, ajeitei mais os meus horários, enxuguei mais a forma dos meus atendimentos, isso é um fato, porque eu, durante 1 ano, eu estudei de 10 a 12 horas por dia, e eu, em 1 ano, terminei os steps. Não é a média do imigrante, a média do daí é um imigrante extremo, é em torno de 2 anos, mais ou menos, mas eu fiz. Em 1 ano, eu terminei tudo. Me custou uma hernia de disco lombar, que foi algo realmente, assim, que... Foi o seu trade-off. Foi meu trade-off. Me custou uma hernia de disco lombar, apesar de treinar todos os dias, cuidar de movimento e tudo, mas foi uma sobrecarga muito grande, emocional, física, enfim. E é bom para a gente pensar em algumas coisas, né? A gente acha que só porque você treina crossfit 1 hora por dia, você tá... Não, você é sedentário. Fazer treino 1 hora por dia e ficar sentado na cadeira, você é sedentário. Você não é ativo, né? Não é para a Organização Mundial de Saúde. Vai dizer que você, né, que você fez exercício e tal. Sim. Mas, do ponto de vista físico, e era isso, eu ficava sentada 10, 12 horas por dia. Se você for olhar pela medicina chinesa, né, essa imobilidade ataca justamente essa área da lombar. É isso que, então, né? tem a ver com a diferença que você falou no início do podcast, a diferença entre atividade física e exercício físico? Na verdade, não. Porque, assim, eu faço um exercício físico quando eu fico 1 hora dentro de uma aula de crossfit. O que é o exercício físico? É realmente o movimento, né, programado, orientado, com um intuito de duração, de intensidade, prescrito, né? Isso é o exercício físico. A atividade física é todo o movimento que você pode fazer. Então, subir escada várias vezes por dia é uma atividade física. Caminhar, né? Caminhar com o cachorro, né? Sair para passear, isso é uma atividade física. Não é um exercício, não é algo programado, periodizado, organizado para você. É importante super. Então, uma das formas importante até de você ter os dois. É importante você ter os dois. Tá. Porque você não vai conseguir fazer exercício físico o dia inteiro. Sim. Mas você consegue fazer um período de exercício físico e manter movimento ao longo do seu dia, que é o ideal. Que é onde você aumenta teu gasto calórico, você aumenta... essa coisa da atividade muscular mesmo, né? O músculo é um super órgão que não é só do movimento, ele é um órgão endócrino, também libera vários elementos anti-inflamatórios, regulatórios, enfim. Olha, eu tô achando que a gente vai ter que marcar uma parte 2. Com certeza. A gente já tá um tempão conversando e eu tenho... Eu tô achando que eu não fiz nenhuma pergunta, tinha um monte de coisa pra te perguntar e não tá dando nem tempo. Não dá nem pra interromper, né? Porque Não, a gente já tá tanta mais de 1 hora. informação. Pois é. Uau. Bom, com certeza vai ter a parte 2, tá? Tanto Mas vai acontecer só daqui uns 6 meses. Então, a Aline já vai estar numa nova fase da vida. Já contratada. Qual que é o plano, então, para esses próximos 6 meses aí? Agora que você pode, então, você tá à procura... Você vai, não sei se você já está procurando ou vai começar a procurar Na verdade, esse médico. já tô assim, né? Eu tenho algumas pessoas que já me disseram que tem pessoas para que eu possa, né, acompanhar, enfim. Currículo pronto, e aí aplicar realmente, né? A gente já tem algumas instituições que já colocam, inclusive nas suas... Eu imagino que elas devem estar à procura. Já colocam ali que, mesmo que você não tenha a licença, mas que você esteja habilitado a tê-la, né? Que a gente tenha a perspectiva de aceitar, então vou botar o currículo para esses locais, né? E dependendo, assim, da velocidade com que isso aconteça, nada impede que a gente busque alguém profissional, né, para ajudar nesse sentido. É porque, como é muito novo, né, a gente não tem muito... vamos seguir aquele benchmark, né? Vamos seguir aquela pessoa que... Não, você ainda vai não tá ser uma muito pioneira, assim. ainda não tá. Porque Flórida. todo mundo que eu pergunto... não conheço ninguém ainda, não sei se em outros estados já está tendo... isso. E, assim, num primeiro momento, eu já escutei pessoas falar assim, isso vai ser muito para contratar a preço mais baixo e tudo, só que eu já estou vendo
outros lugares, por exemplo, no Texas, né, já me deram informação de que tem médicos lá já falando, não, eu vou procurar imigrantes porque eu quero ampliar minha clínica, eu quero trazer gente já mais pronta. Então, E mesmo enfim. que seja uma fase estagiária, onde você Não faz tem parte problema. desse investimento, porque a realidade é que depois de passar desses 2 ou 3 anos, se você abrir uma clínica ou trabalhar, fazer atendimento, trazendo a tua experiência daqui e a do Brasil, você vai ter que ficar que nem os poucos médicos brasileiros que já existem, que tem fila de espera, porque tá todo mundo querendo ser atendido por você. Porque, de fato, acho que o atendimento médico brasileiro eu escutei um muito negócio mais humanizado. Eu escutei um né? negócio essa semana de uma amiga que a filha está com um problema, uma infecção na orelha, tá? Externa. Posso falar aqui que eu não tenho problema nenhum, não vou falar nome também, enfim. Ela foi lá em casa, eu vi, estava tudo ok da forma como estava sendo tratado, perfeito. Só que não estava respondendo aí, precisava ser drenado mais, sabe? E aí eu falei, olha, ideal é você ir novamente, no urgent care e tal. E aí quando ela perguntou, ela falou assim, não, tem que procurar um especialista, tem que procurar um otorrino, o ENT. Aí eu falei, mas é aqui, a pele, né? Enfim. E aí, não, aí foi lá, tudo bem, o cara atendeu, explicou direitinho, drenou mais do que precisava e o negócio continua. E ela fez uma reação alérgica a um medicamento. Aí foi na urgente que eu falei assim, vai lá, porque ela precisa realmente fazer um antistamínico e pede já para olhar. Não, a gente não pode olhar não, porque nós não somos especialista. Especialista em drenar uma secreção da pele. A gente não está falando de uma infecção no ouvido interno. Não, sabe? Enfim, então tem essas coisas. Sim. O olhar é muito, sabe, muito sedimentado. Muito mesmo, dentro da caixinha muito ali, dentro né? da caixinha, é muito difícil. Eu tive E aí, uma... é o que você falou, a experiência que a gente traz de lá, de ter que fazer tudo, né? Sim. Aí sai do outro lado. Vai, com totalmente certeza, diferente. com certeza. Olha, a gente vai ter que acabar, o Charlie já tá aqui me avisando que o tempo acabou. Acabou. A carinha dele. Aline, muito, muito, muito Eu que obrigada. agradeço Eu acho que a gente o poderia convite. ficar aqui o dia inteiro. O dia todo. Mas vai ter parte 2 com certeza, porque a gente vai querer saber O desfecho. Exato, dos próximos exato, meses. e poder Com contar para as certeza. pessoas, porque eu acho que vai ter muito médico brasileiro interessado, muitos vai. jovens que vão ter esse interesse. Então, a gente vai Que querer saber orgulho. mais. Pois é, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Bom, se você ficou interessado nesse assunto, deixa pra gente as perguntas desde agora, porque a gente vai guardar essas perguntas para poder trazer a Aline de volta e contar como que tá sendo esse processo, a evolução. E não deixe de se inscrever aqui no nosso TBcast e no nosso canal do YouTube, o Tampa Baby Key Real Estate, morar em Tampa. Que mais? A gente aguarda vocês. Até lá. Até o próximo.